Como a Mesopotâmia na antiguidade, que se localizava entre os rios Tigre e Eufrates, o município de São Sebastião do Alto possui igualmente uma vantajosa situação geográfica. Situa-se entre dois importantes rios, os rios Grande e Negro. É na localidade de Guarani que os rios Grande e Negro se encontram para formar o Rio dos Rios, que irá desaguar no Paraíba do Sul. Em razão disso, existe um grande potencial para o desenvolvimento da agricultura em São Sebastião do Alto devido à riqueza de seus recursos hídricos. Dessa vantagem geográfica, São Sebastião do Alto recebeu do prefeito Hermes Ferro a denominação de Mesopotâmia Fluminense. Em razão da descoberta de ouro em Minas Gerais em princípios do século XVIII, foi proibida a circulação entre a zona da Mata Mineira e os sertões do Macacu para que não evadisse clandestinamente minério extraído em Minas Gerais. Com o esgotamento do ouro na capitania mineira, Manuel Henriques, conhecido como Mão de Luva, penetra com seu bando nos sertões do Macacu e inicia uma garimpagem clandestina do ouro de aluvião depositado nos afluentes dos rios Grande e Negro. Extraiu ouro durante 20 anos, até que na década de 80 do século XVIII, quando o garimpo foi descoberto, ele foi preso. A coroa portuguesa distribuiu terras a indivíduos provenientes da capitania de Minas Gerais e portugueses da Ilha da Madeira e dos Açores para explorarem o garimpo, dando início à vila de Cantagalo. Esgotada a exploração desse minério, as terras doadas se transformam em unidades de produção de alimentos como mandioca, milho, feijão, arroz e açúcar. As primeiras sesmarias concedidas no território do atual município de São Sebastião do Alto datam do final do século XVIII, quando ainda era os sertões do Macacu. Fomos até a fazenda Praia da Areia entrevistar um dos produtores rurais de São Sebastião do Alto, cuja família foi uma das primeiras a receber terras nessa região. São Sebastião do Alto? Eu nasci em São Sebastião do Alto, aqui na fazenda Praia da Areia. Nessa fazenda mesmo? Nessa fazenda mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu avô, dos seus ancestrais. A gente está vendo alguns quadros ali na parede. Uhum. Não estou enxergando. Os meus ancestrais eu sei de cabeça. O senhor pode falar sei. um pouco da história deles? Meu avô, eu tive mais contato com a família do meu pai, que a fazenda aqui era da minha avó, Luciana da Silva Martins, aquele retrato grande que está lá em cima da parede. Era sua avó? Aquela era minha avó. O marido dela chamava-se
Modesto Lopes Martins. Ambos eram lavradores. Agora, a minha avó, Luciana, ela era filha de um fazendeiro muito rico da região. Ele possuía aqui as medidas da época, era sesmarias. Você tinha 2 sesmarias de terra, era muita terra. Ele explorava todo tipo da agropecuária, desde a criação de bois e principalmente de fabricação de rapadura, que na época não era nem açúcar, era rapadura, também fumo, mas o principal produto que sustentava a mesma propriedade era o café, entendeu? Eu ia falar sobre isso. O café que era o principal produto, entendeu? E os outros eram produtos acessórios, cultivava para a família, que a família também era grande, entendeu? Para os escravos, e o que sobrava vendia. Seu Dídimo, essa fazenda aqui, ela fazia parte dessas sesmarias do seu ancestral, né? Sim, do meu bisavô, entendeu? O meu bisavô chamava-se Francisco Faria Salgado. Português, né? Descendente de português e descendente de escravo. Ah, é? Ele era moreno. A sesmaria dele, ela começava ali na entrada, naquele trevo que vai para São Sebastião do Alto, um pouquinho para cima, onde são os herdeiros agora, da Fátima Teixeira de Carvalho. Ela mudou de nome porque casou. Era do pai dela, a fazenda ali acima do trevo de São Sebastião do Alto. Vinha dali, para você ter uma ideia, vem descendo no sentido da estrada e até ali na entrada cabeceira do Valão do Córrego, cabeceira do Valão do Barro, que eu disse para você. Depois do posto de gasolina, entrando à direita, a fazenda terminava ali. Isso no sentido longitudinal. No sentido transversal, ela atravessava o Córrego dos Índios e ia até o Rio Negro, do outro lado. Isso descendo pela esquerda, né? E descendo pela direita. É uma serra que tem ali em São Sebastião do Alto, não sei se você sabe o nome, aquela serra. Ela tem um nome... Deus me livre, né? Deus me livre. Deus me livre, é mais ou menos aquilo ali. E descia por isso aqui tudo, entendeu? Ia até lá onde eu disse a entrada do Córrego, cabeceira do Valão do Barro. O senhor sabe dizer se ele chegou a receber colonos na fazenda dele com o fim da escravidão? Porque essa região aqui teve muito italiano, né? Teve, mas os italianos foi depois da geração dele. Entendeu? Ele é antes, essa história que eu estou te contando é do século XVIII. Ele veio para cá mesmo no século XVIII, entendeu? Final do século XVIII. Então foi uma das primeiras sesmarias aqui. Exatamente. Foi. As primeiras sesmarias dessa região. A primeira sesmaria dele, ele recebeu de Benesse. Porque ele veio de Minas, na região de Ouro, da região de Ouro Preto, eles são originários lá de Minas, da região de Ouro Preto, entendeu? E o ancestral dele, eu não me lembro a graduação, mas talvez seja aí umas 5 a 8 gerações anteriores a ele, foi de um português, entendeu? Que veio para aquela região de Portugal, veio menino, ele veio no final do século XVI.
Ele veio no século XVI. Isso eu tenho documentação que eu peguei a genealogia. 16? Século XVI, exatamente. Ele nasceu no final do século XVI. Uhum. Lá tudo é mais ou menos, a gente calcula, né, pela idade que ele veio e onde ele nasceu. Ele nasceu em esse paterfamília que gerou a minha família, Faria Salgado. Ele é de Portugal, Vila Nova de Famalicão. Entendeu? Eu tenho, inclusive, a Vila Nova de Famalicão, eu tive a oportunidade de ir a Portugal e meu amigo que me hospedou lá, ele me levou nessa vilazinha que hoje é uma cidade grande. Na época era uma vilazinha, mas continua o nome, Vila Nova de Famalicão. Entendeu? Ele veio de lá e pelas informações que eu tenho da genealogia da internet, ele nasceu talvez no ano de 1580, 1590. Ele veio para cá com cerca de 15 ou 18 anos. Você pesquisou bem longe a genealogia. Que eu achei interessante. A sua família veio de Minas e foi um dos primeiros sesmeiros dessa região, porque realmente essa região começou a ser distribuído terras a partir do final do século XVIII. Exatamente. Né? Eu não sei Sertões do Macacu, né? Exatamente. Eu não sei se eu li isso no seu livro, porque eu já li uns 5 ou 8 livros da história da região. Mas essa região aqui, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para você entender. Você falou Macacu, né? Sertões de Macacu. Sertões de Macacu, exatamente, Sertões de Macacu. Essa região aqui não era habitada, ela era habitada por índios. Se você depois quiser saber o nome dos índios. Né? Puri e Coroado. São as duas tribos que tinham nessa região. Bem, aqui tem até um córregozinho aqui que chama Córrego dos Índios. Esse Córrego dos Índios, essa região. Mas deixa eu começar pelo início do Sertões de Macacu. O imperador, ele não deixou que se ultrapassasse a Serra dos Órgãos, entendeu? Então Friburgo, Cantagalo, São Sebastião, essa região toda aqui era região selvagem, só era habitada por índios, porque eles achavam que aqui tinha muito ouro e eles queriam uma reserva de ouro para o futuro. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a civilização só vinha até os Sertões de Macacu, que o Sertão de Macacu era limitado pela Serra dos Órgãos. Mas acontece o seguinte, como meu avô já tinha vindo lá da região de Ouro Preto para cá, e veio também mais ou menos na época, eu não estou precisando, não estou com tempo preciso, mas foi mais ou menos aí diferença talvez de 10, 20 anos, que ele veio de lá para cá e veio, o Mão de Luva. Sim.
Os sertões do Macacu, que compreendia o município de São Sebastião do Alto, era habitado por índios Coroado e Puri, tribos originariamente nômades e que guerreavam constantemente entre si. Nessas imagens, vemos ilustrações dessas tribos feitas por cientistas e expedicionários europeus que tiveram contato direto com essas tribos. Em meados do século XIX, a maior parte dos índios já se encontrava aculturada e em conflito permanente com os colonos portugueses e mineiros que avançavam tomando-lhes as terras e destruindo as suas roças. Eu queria ver com o senhor essa questão da atividade produtiva dessa região. A gente teve o café. O café, na verdade, já no final do século XIX, a gente vê essa região migrando, de uma maneira geral, do café para a pecuária. Mas eu queria saber da sua família. A sua família, dentro das gerações, ela ainda permaneceu com o cultivo, com a atividade do café, ou ela migrou? Continuou. O café, como você disse, no final do século XIX, o café, o Brasil produzia muito café, então tinha café sobrando no mundo. E depois teve outros países concorrentes. Aqui até que na América do Sul mesmo, a Colômbia, aliás, dizem que o melhor café do mundo é da Colômbia. E eu já tomei, e é excelente. Já na década de 30 e 40, já começou a haver concorrência com os cafeicultores no Brasil. Mas aqui, especificamente na fazenda do meu bisavô, ela ainda chegou até os anos 40, entendeu? Já nos anos 50, foi totalmente extinto. Em 20 de setembro de 1852, é criado o Curato de São Sebastião de Cantagalo, na freguesia de Santa Rita do Rio Negro, que pertencia a Cantagalo. Na fase anterior à elevação do arraial de São Sebastião a Curato, seu território era domínio das freguesias de Santa Rita do Rio Negro e de São Francisco de Paula. Em 28 de setembro de 1855, o Curato de São Sebastião de Cantagalo é elevado à categoria de freguesia, reflexo de seu desenvolvimento econômico e aumento da população. São Sebastião do Alto torna-se um importante produtor de café. A prosperidade dessa freguesia deu ensejo à formação de uma elite cafeeira altense. Os grandes fazendeiros dessa região possuíam, em média, entre 100 a 200 escravos. Em 1861, a freguesia de São Sebastião do Alto é desmembrada de Cantagalo e anexada a Santa Maria Madalena, que foi elevada à categoria de vila. Já em 17 de abril de 1891, a freguesia de São Sebastião do Alto é elevada a município pelo governador Eduardo Portela, em razão de uma reorganização política em todo o estado do Rio de Janeiro. São Sebastião do Alto foi criado com 2 distritos, a sede e o distrito de Valão do Barro, povoado do Santíssimo Sacramento do Valadão do Barro. Nova reviravolta na política fluminense. A Assembleia Estadual extingue 14 municípios, entre eles o de São Sebastião do Alto.
Na nova organização municipal, São Sebastião do Alto é anexado a São Francisco de Paula, criada em 1891, que ficou constituído de 4 distritos: São Francisco de Paula, Imbé, São Sebastião do Alto e Nossa Senhora do Livramento do Valão do Barro. Finalmente, em 7 de dezembro de 1892, é restabelecido o município de São Sebastião do Alto. Nessa ocasião, havia uma crise nacional de falta de mão de obra na lavoura, que foi suprida com a vinda de colonos europeus, principalmente de italianos como Segalotti, Zani, Pietrani, Bolorini, Badini, entre outros. Agora, uma coisa que eu queria, com relação à sua família, ela ocupou cargos políticos aqui, foram vereadores aqui em São Sebastião do Alto? Olha, e geralmente os fazendeiros, eles acabam, né, também entrando política, exatamente. Os fazendeiros, eles, porque naquela época, você é historiadora, você sabe, naquela época os analfabetos não votavam e os pretos, mesmo que fosse alfabetizado, também não votavam. Entendeu? Só votavam, eram os brancos alfabetizados, que normalmente era fazendeiro. Era muito difícil ter um branco alfabetizado pobre, entendeu? Então, alguns deles foram políticos, mas a história política, eu não tenho nenhuma fonte que eu já tenha lido, entendeu? Que não eles chegaram a exercer nenhum cargo como vereador, não, né? Dentro do livro Olha, em Cordeiro, porque a família, aí já vem a minha família já mesclada, com Faria Salgado com Lopes Martins. Já os Lopes Martins, de onde eu herdei o meu nome, esses teve alguns políticos em Cordeiro, era da mesma região na época. Até aquela época, de Friburgo até Itaocara, pertencia tudo ao município de Cantagalo. Se eu estiver equivocado, sim, você pode me mesmo. corrigir. Depois foram desmembrando. Né? Foi desmembrando, entendeu? Então tinha uns parentes já, não é da herança paterna dos Faria Salgado, herança paterna também dos Lopes Martins, que foram políticos em Cordeiro. Foram fazendeiros muito ricos também, entendeu? E na região de Cordeiro, Cantagalo. Agora, seu Dídimo, São Sebastião do Alto, mais especificamente Valão do Barro, sempre foi conhecido como uma terra assim, de muita violenta, né? Bom, você está dando, como diz o Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo, você está dando um passo muito largo no tempo. Eu prefiro caminhar com um passinho, caminhar um pouquinho para chegar lá. Antes de chegar na fase política. E outra coisa, aí eu vou ter que fazer uma remissão aos índios. Ah, sim. Porque eu nas minhas pesquisas que fiz, como eu disse a você, a minha memória não está muito boa e alguma coisa eu me esqueci também. Mas você está me provocando, eu vou pelo menos, em linhas gerais, eu posso chegar lá. Você falou da violência, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. O Valão do Barro é o segundo distrito de São Sebastião do Alto. São Sebastião do Alto é o primeiro distrito. A minha fazenda pertence ao primeiro distrito, e não o segundo distrito, que é o Valão do Barro. Mas depois, hoje, nós já temos 5 distritos. Entendeu? Mas até a década de 50, nós só tínhamos Então aqui está no primeiro distrito? Aqui é primeiro distrito. E Valão do Barro é segundo distrito. Então, da década de 60 para cá, foi criado outros distritos. Nós temos hoje 5 distritos. Mas vamos voltar então à história da violência da região. Segundo alguns historiadores, que eu não posso nominar porque eu não me lembro. Não me lembro, mas é a história que eu conheço de boca a boca e algumas que eu já li também, vários livros da região.
Aqui habitavam, como eu disse a você, os índios, você falou os índios, os Coroado e Puri. E Puris. Vulgo, eu vou chegar onde você quer agora, vulgo índios brabos. Isso está na história. Sim. Vulgo índios brabos. Quer dizer, esses índios já eram índios violentos. Se era brabo, que era violento. Entendeu? O que aconteceu? A região começou a ser povoada, houve o acasalamento de índios com brancos. Entendeu? Eu tenho parentes meus aqui que, se você olhar para ele, é índio desde da cabeça até os pés. São os caboclos, né? São os caboclos, entendeu? Entendeu? Aliás, os índios não eram denominados índios, eram denominados caboclos. Você me ajudou até. E já estava uma mistura com branco. Já estava, né? Com branco e também com negros também, entendeu? Os índios tinham bom gosto. Eles se acasalavam com todas as espécies, deles e dos brancos e dos negros, entendeu? Bom, aí vamos chegar no Valão do Barro. A história do Valão do Barro, em face dessa divergência de cultura, porque o segundo distrito aqui e o primeiro distrito se confunde. A minha divisa do Valão do Barro aqui fica 1,5 km. Eu me confundi, eu achei que aqui já fosse Valão do Barro. Não, mas todo mundo pensa. Eu tenho correspondência minha que vem em Valão do Barro. É porque tem entrada para o alto, né? Exatamente. Mas tem um córrego ali que chama Córrego de Água Ferro. Entendeu? Esse Córrego de Água Ferro, por coincidência, ele nasce na minha propriedade, que eu denomino São Bento, que fica essa montanha aqui. Se você olhar na nossa direção em frente, tem uma serra que tem ali, tem uma propriedade lá em cima que chama São Bento, entendeu? E por coincidência, o Córrego Água Ferro, que divide o município de São Sebastião do Alto e do Valão do Barro, ele nasce no meu terreiro. Eu tenho uma casinha lá em cima. Nasce no meu terreiro, entendeu? Água Ferro. Água Ferro, porque a montanha lá é muito ferruginosa. Sim. O leito do córrego lá em cima, ele é todo vermelho, entendeu? Todo vermelho. Aí eu fui acompanhando o leito dele, cheguei à conclusão que é a Água Ferro que divide o município de São Sebastião do Alto e do Valão do Barro. Muito bem. Mas acontece o seguinte, a colonização do município de São Sebastião do Alto, você conhece bem São Sebastião do Alto, conhece a capital também, né? Conhece o primeiro distrito? Conheço. Conhece, então. Bom, você vê que são dois polos bem diferentes. Um é montanhoso, com um clima mais ameno, e o outro é mais plano e com muito calor. Tanto que eu estou dividido entre os dois. Aqui. O que acontece? Isso também é a história que eu aprendi, não me pergunta onde é que eu li, porque eu também não me lembro. Mas a história tem suas mazelas. Onde o clima é mais quente, as pessoas têm um temperamento também mais violento. E aonde é mais frio, as pessoas são mais calmas. E como o São Sebastião do Alto ele foi habitado já no século XVIII, por essas tribos? Mas os índios não gostavam lá da sede, não, porque lá era muito frio. Eles gostavam de ficar no lugar quente, entendeu? Ficar daqui para baixo. Entendi. Mais precisamente, você conhece bem a fazenda da doutora Dulcineia. Fazenda São Marcos. Fazenda de São Marcos. Então, o Córrego dos Índios nasce lá naquela fazenda. Sim. E desemboca no Rio Negro, numa cidadezinha que tem aqui, uma vilazinha que chama Ponte do Rio Negro. Então esse lugar aqui é o lugar mais quente. Quanto mais você desce, você vai descendo em Valão do Barro, Itaucara, São Fidélis, entendeu? Tudo é lugar violento. Tudo lugar violento, mas tudo lugar muito quente, mais quente do que o dia de hoje aqui. A geografia, né? Exatamente. Nação do homem. Exatamente.
planalto da Serra Deus me livre era ponto obrigatório de passagem das tropas que se dirigiam a Macaé, procedentes de Cantagalo e de Minas Gerais. Surgia em 1840 o arraial de São Sebastião do Alto. Francisco Clemente Pinto, irmão do primeiro barão de Nova Friburgo, possuía fazendas em Talcara, Ibipeba, Pedra Lisa, Valão do Barro, entre outras. No ano de 1962, inicia-se a política de erradicação de cafezais antieconômicos através da criação do GERCA, Grupo Exclusivo da Recuperação Econômica da Cafeicultura, iniciativa essa que seria mais efetiva nos anos de 1966 e 1967. Milhões de cafezais antieconômicos, de baixa qualidade e produtividade, foram arrancados, liberando as terras para a pecuária bovina. O programa tinha por objetivo diminuir a dependência do país da agricultura cafeeira. Abriu-se espaço para o desenvolvimento de outras culturas agrícolas e da pecuária nas áreas liberadas pela erradicação dos cafezais, passando a ter uma produção agrícola diversificada. No entanto, a pecuária necessita de pouca mão de obra e as outras culturas agrícolas que substituíram o café não absorveu os trabalhadores que foram dispensados da produção cafeeira. Consequentemente, inúmeros trabalhadores do campo ficaram sem emprego, causando a emigração para as cidades e ocasionando o êxodo rural. Gado que vocês têm aqui? É gado girolando. Girolando, né? É. Ah, tá certo. Você não trabalha aí com Nelore não, né? Não. Só giro. O que vocês dão pro gado assim na alimentação dele? Dois tipos de capim, né? Dois tipos de capim. É o capim lapier, né? E o colonion. E o? Colonion. 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 Agora, vocês ainda dão mais algum suplemento alimentar para ele? Fubá, soja. Fubá e soja. Você mistura com os dois tipos de capim, né? É. E você alimenta o gado assim de manhã e à tarde? Como é que é? De manhã e à tarde. Ah, são duas vezes, né? A gente mistura fubá
algodão e soja. Ah, também é algodão, né? Caroço de algodão. Mostra ali. É. Aqui. Aí vocês já compram pronto, né? Não, Já. Aqui faz a... Não, eu sei, mas você compra a soja, o milho e o... Isso aí. O milho e não, o caroço de algodão. bala, Aham, compra pronto. Aí mistura isso tudo, alimenta o gado de manhã e à tarde. E o leite, vocês colhem 2 vezes por dia Duas também, vezes por né? Que horas assim? Nós colhemos aqui 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, 5h30. Ah, 5h30. Quantas cabeças de gado vocês têm aqui? Aqui hoje, só de vaca de leite tem 15 cabeças. 15? 15. E tem um boi, 16. Tem um touro no meio. Ah, tá. 15 cabeças de gado é pouco. Muita coisa. Não. Mas tem solteiro também. Ah, tem os bezerros. Tem bezerro. E lá pra cima tem mais. Tem novilha lá. Tem bezerro. Lá pra cima, no outro terra dele. Mas produzindo leite são só 15? Só 14. 14. É. Quantos litros de leite você tira nessas 2 vezes que você tira durante o dia? Ah, tá com a base. Hoje tá com a base de 80. 80 litros por dia, nessas 2 vezes que você tira. Nas 2 vezes, mas teve com mais. Teve a 100, 105 mais ou menos, 100. Agora, a gente percorrendo aqui a estrada, a gente viu que os morros agora já estão... você já pode alimentar um pouquinho com gado solto, né? Porque na seca não dá, né? Isso tudo tá... Não, na seca... Na seca não tem como, né? Não tem que como. alimentar direto. Mas agora, por exemplo, quando eu cheguei, você estava soltando o gado. Quer dizer, você alimentou de manhã, mas eles também comem alguma coisa pelo morro aí, né? Come. Agora tá bom, agora tá verde. Agora, na época de seca, no inverno, não tem nada. Não tem nada. Esses morros aqui estão todos secos. Tudo seco. É só capim verde purê. Você mora aqui há muito tempo, nessa região? E eu já moro bastante tempo. Eu tenho hoje 48 anos. Eu só fiquei 1 ano fora em Friburgo. Só aqui no propriedade dele aqui eu tenho 4 anos. Esses anos todos que você vive aqui, você sentiu que tem chovido menos na região? Choveu menos. Choveu menos, né? Chove pouco aqui. Chove né? pouco. Mas diminuiu muito, diminuiu um pouco? Não, esse ano agora até entrou bem, de chuva. Não tá tão ruim não. Tá tudo mantendo mais verde. Faz uns tempos atrás e nossa, já, bravo aí. Agora, o que eu te perguntar? Ano passado, né? Vocês têm o rio que passa aqui é o Rio Negro, né? Passa aqui pela propriedade ou por perto? Passa por perto. Por perto. E vocês têm aqui 5 açudes? Tem 5 açudes. Por que vocês precisam ter esses 5 açudes? Com o homem gosta, né? Ele sempre mantém um peixe ali, hoje agora não tem mais. Segura então as águas. É mais para peixe? Não é para ter água assim... Não, ele gosta mesmo. Tá. O homem gosta da água. Agora tem açude. Tem açude. Ali cai a água natural. Vocês que fizeram o açude? Ele mesmo. Ele mesmo fez o açude. A partir de 1920, São Sebastião do Alto diversifica sua atividade agrícola e expande a pecuária leiteira como alternativa ao declínio da produção do café. O Censo Econômico de 1960 revelou que São Sebastião do Alto possuía o 2º rebanho bovino do estado, perdendo apenas para Itaperuna. No ano seguinte, foi considerado o maior produtor de feijão. Atualmente, a produção de legumes tem se destacado, e notadamente no cultivo de tomate, como vemos nessas imagens em uma propriedade da região. O vigor da produção agrícola local fica evidente nos dias de funcionamento do Ceasa, localizado às margens de uma rodovia estadual.
Eu sou fundador de uma associação que tem aqui, chama Associação dos Moradores e Produtores do Lajeado, que está paralisada já há bastante tempo por falta de liderança. Eu fiquei com o problema da vista, não tenho mais condições de tocar isso, e precisa de ter um líder que fica à frente, faça tudo. Mas essa associação ainda está viva ainda, está desativada. Mas aqui em São Sebastião do Alto, essa associação que o senhor criou, isso significa que o senhor tem ideia assim, de quantos produtores? Eu vou falar rurais de leite, né? Não. Rural, em geral, não é só leite, não. Né? Mas há um predomínio do leite, entendeu? Em termos de agricultura, o que produz São Sebastião do Alto? Atualmente? Sim. Atualmente produz exclusivamente verduras e legumes e plantação de cana e capim para forragem. Isso é para forragem. Só para forragem. Agora, para alimento da população, é verduras e legumes. Seria tomate? Tomate, pimentão. Cítricos também? Essa região é para cítricos? Não, né? Não. Manga, né? Manga também não. Eu tenho muita manga aqui, mas eu que plantei. Plantei para o meu consumo. Entendeu? Ninguém planta manga aqui para vender. A economia, esses fazendeiros, produtores rurais hoje, eles estão dentro daquela categoria de agricultura familiar? Ou não? Porque aqui parece que não tem grandes produtores rurais. Acontece o seguinte, está na categoria de familiar, entendeu? Mas as famílias hoje não lidam diretamente com a propriedade. Hoje o produtor de São Sebastião do Alto, 80%, 90% deles moram nas cidadezinhas. E tem uma fazenda que nem a minha. Eu não moro aqui nessa fazenda, mas eu restaurei essa fazenda porque é uma questão de foro íntimo. História da minha familiar. Né? Mas deixa eu voltar um pouquinho, que eu não te respondi a pergunta da violência do Valão do Barro. Janaína, eu sempre me preocupei muito com história, entendeu? Sempre me preocupei com a história, e principalmente história da família. A gente vê pela sua residência que o senhor tem os quadros da família na parede. Hoje é uma coisa rara, né? Você já viu quantos retratos tem ali? Você vai na fazenda, você não vê retrato nem do pai, nem do dono da fazenda, você vê retrato. Isso é verdade. Mas então, deixa eu voltar, senão eu me perco. O senhor está falando um pouquinho. Me perco da violência. Por que a violência? Eu já disse uma parte da violência porque é a zona mais quente. Tem um nome próprio que eu não consigo me lembrar. Árida. Árida. Seria isso? Semiárida, né? Semiárido, não é árido, é semiárido. Agora eu me lembrei a palavra a região semiárida, que é a região mais quente, e a região mais temperada, que é lá de São Sebastião do Alto. Lá o comportamento do habitante do município, do distrito de São Sebastião do Alto, que lá é município e distrito, entendeu? São pessoas mais calmas, entendeu? É outro tipo de vida, completamente diferente da vida do Valão do Barro e os que se seguem mais para o norte, que é a região baixa, semiárida. Acontece o seguinte, quando eu falei da associação, que eu estou fazendo um paralelo de algumas informações que eu tenho, algumas eu já li em livros e outras, grande parte de informação. E essa informação que eu vou te dar agora foi o seguinte, essa minha região aqui também é uma região, muito embora pertença ao primeiro distrito de São Sebastião do Alto, ela está mais ligada ao Valão do Barro do que a São Sebastião do Alto. Eu estou distante de São Sebastião do Alto a 12 quilômetros. Foi isso que eu pensei. E estou distante de Valão do Barro a 7. Então, do Alto? Eu estou porque... de Valão do Barro a 7. Do Valão do Barro até aqui, 7 quilômetros. E do Alto? Aqui 12. Então eu sou muito mais ligado ao Valão pela proximidade da minha fazenda. Mas a minha fazenda ainda é do primeiro distrito.
terras de São Sebastião do Alto atraíram colonos suíços como os Daflon, Lengruber, Lutherbach e Vermelinger, quando abandonaram o distrito colonial de Nova Friburgo. São Sebastião do Alto recebeu muitos colonos italianos. Merece destaque Cornélio de Souza Lima, proprietário da fazenda São Feliciano do Córrego dos Índios, que rebatizou de Fazenda São Marcos. Ele estabeleceu em sua fazenda uma grande colônia de imigrantes italianos, adotando o sistema de parceria agrícola. Fui presidente dessa associação lá. Mas essa associação, queria entender o seguinte, ela era para organizar a vida dos produtores rurais aqui da região, não era só social não, ela ela era uma associação de trabalho. Não, de trabalho e lazer, também recreativa, entendeu? Nós temos diretores de... Chegou a ter sede, não, né? Temos uma sede, a sede ainda existe. Né? Compramos uma sede, eu comprei a sede, entendeu? Comprei a sede, entendeu? Bom, mas então eu, em sendo presidente da associação, bom, ela ainda existe. Bom, eu quero me situar como presidente da associação. Como presidente da associação, eu tive que tomar umas medidas de caráter disciplinar e até de caráter policial, porque aqui as coisas se misturam, entendeu? Para você ter uma ideia, desses 20 anos para cá, todas as fazendas daqui, do primeiro distrito e uma parte do segundo distrito foram assaltadas. Todas, com exclusão da minha. Por quê? Eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta, mas imagino que as pessoas sabem quem é o proprietário daqui, quem é o dono disso aqui. Quando o senhor fala assaltada, é furto ou é roubo? Furto e roubo. Com violência? Com violência, com arma e tudo. Com arma em punho. Então, Mas é foi gente da região? Gente da região e gente regimentada fora da região para dar cobertura. Porque você rouba, digamos aqui, um carro aqui. Você tem que vender esse carro. Você vai vender onde? No mínimo tem que ser em Friburgo ou de Talcara para lá. Você não pode vender aqui na Macu, por aqui, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Aqui, geralmente esses grupos são de fora, né? Eles são de fora, mas mancomunado com os daqui. E você vai chegar à conclusão agora. Então, como eu fiz uma denúncia, ou melhor, eu reuni a assembleia da associação e, por sinal, foi até uma assembleia que tem um quórum muito alto, entendeu? Felizmente, tive um quórum muito alto. É por isso que eu estou te contando essa história. Como eu disse, todas as fazendas aqui tinham sido assaltadas. Eu agora cometi um pequeno erro. Os únicos que não foram assaltados naquela época foi a minha fazenda e do Tatá Pereira. Só que o Tatá Pereira já foi roubado mais 2 vezes depois. E eu ainda não fui. Então, convoquei a assembleia, abrimos a assembleia, e eu estava fazendo uma denúncia aos tecnicamente roubos e furtos, entendeu? Os latrocínios de 99% das fazendas. Isso me preocupava muito, até por autodefesa, mas também como presidente da associação, eu me sentia no dever de proteger os meus associados, que eu presidia. Então eu fiz uma convocação sem o item D, e depois eu pedi, disse à associação que eu tinha um edital feito também, só que esse eu não distribuí por razões óbvias, era falando das mazelas, dos assaltos daqui. Então eu perguntei à associação se eu poderia incluir na ordem do dia o item D, que eu já estava escrito, e que eles todos se comprometiam comigo que aquilo era o item da convocação. Eles concordaram, porque eu expliquei por quê, todo mundo com medo, entendeu? E querendo uma solução, que
o Estado, quando eu falo Estado é de uma maneira geral, o Estado não cuidava, que era a polícia militar, a polícia civil, porque aqui não tem outras polícias, só tem a militar e a civil, não cuidava disso. E qual a medida que foi tomada? Bom, então eu pedi à Assembleia que me determinasse, eu como presidente sou subordinado às assembleias. Então, eu pedi à Assembleia que me determinasse que eu tomasse providências contra esses assaltos. Roubos e furtos, etc. Então, para isso, eu já tinha de antemão relacionado todas as fazendas que foram assaltadas. Quantas fazendas tem nessa região nesse dia? Só no, em São Sebastião do Alto, fazendas? É. E propriedades rurais. Propriedades rurais no município, né? Que nem todos associados. Nem todos não. Né? A associação é regional. Eu esqueci de falar, a nossa associação, ela tem uma delimitação de 10 quilômetros da sede. Só vai até 10 quilômetros, senão você vai. A fazenda são... Do Cinego, mas é o nome da fazenda? A fazenda São Marcos tem uma associação também. Tem. Então é bem assim dentro um raio periférico. A gente delimita o raio, entendeu? Tem umas que o raio é menor, outros raio é maior. A minha é um dos raios maiores, porque aqui tem poucas fazendas, não tem muitas fazendas não, entendeu? O senhor sabe dizer assim a média, a extensão de uma propriedade rural aqui dessa região? Mais ou menos, em média. Porque tem umas bem maiores. Bom, você está falando da média, eu vou te dizer da média. Da média. A minha é média. A minha está entre 10 e 20 alqueires. Alqueires, né? 10 e 20 alqueires. Essa é a média. Agora, tem grandes fazendas. Eu tenho um vizinho aqui que tem a fazenda dele deve ter, talvez aí uns 800 alqueires. Nossa, muita coisa. E é uma fazenda produtiva? É né? produtiva. É gado? Gado. Gado leiteiro? Gado leiteiro. A maioria aqui é leiteiro e não de corte, né? Isso é outra coisa que eu ia explicar para você. Mas eu ainda estou na violência, eu não saí da violência não. Então, eu, como disse a você, em nome da associação, eu fui determinado pela Assembleia que tomasse providência. Quais são as providências? Eu já tinha toda ela no bolso do meu colete, lógico, né? Eu já tenho que preparar tudo. Então eu fiz uma ata no mesmo dia, contando essa história toda das fazendas que foram assaltadas, nominei todas as fazendas, que se não me engano são 32, Associação do Lajeado, que é aqui, Lajeado é aqui embaixo. Então, parece que foram 32 ou 33 fazendas. Seguindo a pergunta, por que o Valão do Barro, essa região é mais violenta? Muito bem, aí o que eu fiz? Eu mandei uma correspondência assinada por mim, com a cópia da ata da Assembleia, me determinando que fizesse aquilo, entendeu? Mandei uma cópia para o secretário, na época era secretário estadual de polícia, mandei para o comandante do batalhão da polícia militar da região, mandei para o prefeito da região, do município, mandei para o promotor de justiça do município, mandei para a juíza do município, mandei para o delegado de polícia do município. Acho que eu já falei uns 5 ou 6 aí, né? Por aí. Aí, o que aconteceu? Provoquei um fuzuê na região. Os bandidos mandaram recado para mim. Minha família não ficou sabendo, nem vai ficar sabendo. Os bandidos começaram a mandar recado para mim. Eu dizia para ele o seguinte, você disse para ele vir bem
bem armado, porque eu estou com bala na agulha. Estou com bala na agulha, entendeu? Que venha que eu sei o que eu vou fazer com eles. Infelizmente não apareceu nenhum. Muito bem. Mas aí provocou um auê tremendo na região toda. Aí vem a polícia militar me convocar para depor, vem a polícia civil me convocando para depor, eu depus na polícia civil, entendeu? E na polícia militar. Mas então, o que aconteceu? Aí, como eu mandei para o secretário de Segurança Pública do Estado, ele imediatamente se comunicou com o batalhão da região. E muito embora eu já tenha mandado uma carta também para o batalhão. Aí vem uma patrulha aqui de três policiais, um tenente, sei lá, um sargento, enfim, eram 3. Mas o tenente é que me arguía. Então ele pediu que eu contasse a história toda, que eu não preciso revelar aqui, eu só vou resumir. Aí, tudo bem. Isso é assim, assado. Quem são suspeitos, que você suspeita? Fulano, Beltrano e Cicrano. Tudo bem. Acabou. Foram mais ou menos umas 2 horas de inquirição. Quando terminou, eu falei, bom, tenente, espera aí. Eu agora quero que o senhor venha me prestar umas informações. Eu quero saber o seguinte, vocês prenderam alguém aqui na região? Não, nós não podemos fornecer essas informações, que isso é informação secreta. Eu falei, tenente, eu botei o meu na reta, falei assim para ele, perdoe a expressão, eu botei o meu na reta e te dando de bandeja essa bandidagem toda aqui, agora eu quero saber alguma coisa, o senhor não vai me dizer? Se o senhor não vai me dizer, eu vou lá no batalhão, eu vou lá e quero saber. Aí eu disse para ele o seguinte, você vai me fazer o seguinte, as minhas perguntas estão generalizadas, eu não quero que o senhor me diz, prendeu quem ou quantos? O senhor prendeu alguém do Valão do Barro? Ele falou sim. Prendi. Quantos? 13. Estou respondendo a sua pergunta. 13. Pode me dizer o nome de alguns? Não. Não posso dizer. Mas eu vou dizer alguns nomes. Fulano Beltrano? Está preso ou não está? Não. Está assim que eu sei que vocês vieram aí e prenderam ele. Procura Fulano, Beltrano e Cicrano. Eles prenderam mais uma meia dúzia. Mas quando eu perguntei a eles se eles tinham matado alguns, que eu já sabia que alguns já estavam na cova, aí ele disse, eu falei, escuta, aquele que mataram lá em Campos, você tem conhecimento? Tem. Então já sabia. Um que foi matado em tal cara, sabe quem é? Sei. Tudo bem, não precisa dizer mais nada. Muito bem. Então, estou te respondendo com quase 2 horas qual a natureza da violência do Valão do Barro. Agora, eu queria saber um pouquinho... Mas, só mais um minutinho. Aí, quem me falou foi esse tenente, que eu não vou dar o nome dele, nem sei se ele é tenente já, se já é coronel, se já reformou. As coisas eu falo, mas lógico que eu não vou entregar ninguém. Ele me disse o seguinte, Dídimo, o nosso batalhão fez uma pesquisa, Valão do Barro é o lugar mais violento do estado do Rio de Janeiro. Ele falou estado, não falou município de São Sebastião do Alto. Valão do Barro é o lugar mais violento. Eu ainda falei com ele assim, eu ainda arguí. Mas até da Baixada, lá, Duque de Caxias, São João de Meriti, inclusive fizemos uma pesquisa, a Polícia Militar fez no estado todo. E o Valão do Barro é o lugar mais violento do estado. De fato, estudos científicos têm demonstrado que em lugares mais quentes o índice de violência é mais elevado. Inclusive, a violência aumentará no mundo inteiro em razão do aquecimento global, de acordo com os cientistas. Essa região foi uma região assim, de cultivo de café que migrou para a pecuária, é leiteira e não de corte, né? Ou ambas? Não. Leiteira e corte. Leiteira e corte. Leiteira e corte. E o senhor falou também que aqui você tem produtores de legumes, verduras.
comercializam em ponto de pergunta, deve ser por aí, né? Aqui também, por aqui tem também, aqui no primeiro... de caminhão fechado, né? Geralmente às vezes eles vendem caminhão fechado, a produção deles. Aqui no Valão do Barro tem um líder ali que chama Irmãos Ferreiras. O irmão Ferreira, ele lidera isso aí. Então ele tem não sei quantos caminhões aí que ele... tomate, né? Tudo. Tomate, tudo. Pimentão, pepino... São os maiores produtores aqui da região. Em termos de legumes e verduras. O município, segundo a informação que eu tenho, não é informação precisa, São Sebastião do Alto só perde para o município de Friburgo. Os dois políticos mais importantes e que governaram durante décadas sucessivamente São Sebastião do Alto foram os dois médicos Hermes Pereira Ferro e Antônio José Segalotti Pontes. A minha fazenda no passado, como eu já disse para você, a principal riqueza da fazenda era o cultivo do café. Agora, para você plantar o café, colher o café e vender o café, você tem algumas fases, entendeu? Você tem que colher o café, botar no terreiro para secar, entendeu? E depois você tem que descascar o café para vender o café em grão. Então essa fazenda aqui era uma fazenda muito pobre, mas mesmo assim ela tinha uma caldeira a vapor movida a lenha. Essa caldeira ela descaroçava o café. Também plantava-se milho, arroz, feijão. Essas eram as culturas até o final da década de 40, 50, por aí. Depois acabou tudo isso, entendeu? E na região, a região também predominava também a mesma cultura. Era o café, a cana-de-açúcar, a rapadura, o fumo, hoje as milho, pessoas feijão. Optam pela agricultura de ciclo mais curto, né? Não, hoje, exatamente, hoje é só verdura, 3 meses. É um ciclo mais curto, 3 meses, 4 meses só. Já está colhendo. E outra coisa, no verão não dá, né? Só dá no inverno, entendeu? Então é aquele período lá vai de abril até setembro, por aí, entendeu? Nessa época do verão, os legumes não aguentam não, eles sucumbem. O que a gente percebe, seu Dídimo, é que, por exemplo, o senhor tem filhos e tal, hoje eles são profissionais liberais, moram no Rio. Sim. O senhor acha que vai haver uma sucessão em relação a esses produtores rurais, ou a tendência é as pessoas imigrando para grandes centros por falta de estímulo econômico, a pecuária, sabe? Às vezes eu já vi depoimentos de pais falando, não quero que meu filho tenha essa vida, que o meu filho estude. O senhor acha que há uma tendência de esvaziamento? Não, isso aí região, não? Eu vou te responder com pouquíssimas palavras. Na década de 40, São Sebastião do Alto tinha 18 mil habitantes. Isso é estatística. Tá na literatura. Eu tenho inclusive isso. Em 2020, tem 8 mil. Eles dizem que tem mais, mas é mentira, não tem não. É gente que vai para fora e vem aqui votar. Tem 8 mil habitantes do município de São Sebastião do Alto em 2020. Então você vê que a tendência é o esvaziamento. É o esvaziamento. Por quê? Porque a propriedade rural ela não dá ganho substancial para o produtor, para o proprietário, entendeu? Então, hoje, só ganha dinheiro na agropecuária quem produz 10 mil litros de leite por dia, entendeu? Quem produz 1 milhão de saca de soja, 1 milhão de saca de arroz, 1 milhão de saca de milho, os cereais. E a nossa região é montanhosa. A nossa região é uma região muito seca. Aqui não tem água, entendeu? Poucas várzeas, né, para plantar. E mesmo onde tem a várzea, não tem água, é seco. Se você descer... Agora não, agora os meus lagos... Você chegou aí lá nos lagos ou não? Os açudes. Viu? Está cheio, né? Sim. Passei 5 anos com eles vazios. Só tem 5 açudes aqui, né? Tem. Agora, seu Dídimo, essa questão da falta de água, aqui a
região é banhada por a Mesopotâmia Fluminense, sim, né? Banhada pelos rios. Isso aí é um pleonasmo, entendeu? Agora, é por conta assim do desmatamento e essa região passou a ter menos, chover menos? Não, aí são duas causas que eu também procurei saber, entendeu? Eu tenho a minha propriedade aqui, que você está aqui, está vendo. Na minha avaliação é bem cuidada. Você não precisa da sua avaliação, não. Você pode escrever o que você quiser, que eu aceito a contradito, entendeu? Aceito democraticamente. Mas então, essa região sempre foi uma região seca, mesmo no século XVIII. Era sempre mais seca, mas não era... Semiárida, né? Como o senhor falou. Não chegava nem a ser semiárido, não. Não era. No século XVIII, não. Por quê? Tinha muita floresta, e onde não era floresta, era o café. E o café, você sabe que é um arbusto, que ele suga a água do solo e evapora também. E muita floresta, entendeu? O que aconteceu? Eles cortaram a floresta para plantar o café. Depois cortaram o café e não tinha o que plantar. Vai plantar milho no morro? Você planta um ano, pode ganhar. No ano seguinte dá uma seca tremenda, você perde tudo. Então, o que aconteceu? Aí a região imigrou para a pecuária, entendeu? Então, hoje no município é um lugar bom para a engorda, não tão bom para o leite. Porque o leite hoje, aqui ainda produz bastante leite, mas produz por quê? Você tem que fazer reserva de forragem. Ou você constrói silo, ou então planta cana, capim, para poder, na época da seca, você ter alimento para dar o gado. Porque isso aqui, como eu disse a você, o meu lago aqui ficou seco, está completando agora 5 anos. Mas 4 anos, zero. Para você ter uma ideia, eu tinha peixe aqui que eu nem sabia. Eu só fiquei sabendo quando o lago secou, que pesava 30 quilos. Entendeu? Você vê hoje, para o cara pegar um peixe de 30 quilos no oceano é difícil. Você ficou 4 anos com os açudes secos? Totalmente zero. Isso tem quanto tempo, seu Didio? Tem exatamente 5 anos, está fazendo 5 anos agora. Nossa. Está 5 anos agora. Agora em dezembro encheu. Agora, quem é que garante que vai manter cheio? Porque eu não tenho a medição do lençol freático. Que o lençol freático deve ter recuado, secou, ele diminuiu, não foi alimentado, entendeu? Então você faz um tanque aqui, um tanque na superfície. Se o lençol freático estiver próximo, ele não seca. Mas se o lençol freático tiver 5, 10, 15 metros de profundidade, ele seca todo. Então passei exatamente 4 anos com zero de água nos lagos. O advogado Dídimo Lopes Martins não se desfez de nada e tem um acervo de objetos antigos em sua propriedade. Foi nos servido um delicioso almoço com produtos da própria fazenda. No ano de 1943, o município de São Sebastião do Alto foi quase extinto por determinação do interventor do Estado, Hernani do Amaral Peixoto, partilhando seu território entre Italcara e o novo município de Cordeiro que se pretendia criar. Graças ao empenho do médico Hermes Pereira Ferro e aliados, o governador voltou atrás em sua decisão e os altenses mantiveram a sua autonomia.
Música